Bom, pessoal, vamos retomar então o nosso seminário, né, sobre os fundamentos do Force, né? Na exposição anterior, nós discutimos, né, o problema de estender um modelo transitivo de ZFC para um outro modelo transitivo, né, de ZFC, de modo controlado, né? Isso nós já discutimos um pouco, né? Implica que nós temos que controlar, né, o pertencimento aqui, né? Um modelo transitivo, que muitas vezes nós denotamos aqui, assim, né, com uma letra, na verdade um par, né, ou uma tripla, se nós incluímos a igualdade, mas vamos pensar nele assim, como um par que consiste em um domínio de indivíduos e a relação de pertencimento, né? Para o modelo ser transitivo, é necessário que o domínio de indivíduos seja transitivo, quer dizer que é fechado por elementos de elementos. Bom, para exercer controle sobre isso, né, nós temos que controlar o pertencimento, né? E nós já vimos que, bom, uma estratégia para fazer isso é obter essa estrutura, né, como um colapso transitivo, né, de alguma estrutura aqui com uma relação binária, né? Você faz aqui um colapso transitivo, né, de uma relação binária apropriada aqui em M e obtém essa estrutura, né? Essa relação binária precisa ser bem fundada, né? Mas nós não vamos exigir que ela seja extensional, porque nós já falamos um pouco sobre isso. Essa condição pode ser rígida demais, né? Equivaleria a encontrar uma cópia isomorfa desse modelo aqui dentro. Isso pode gerar dificuldade, né? Então nós não precisamos de todo esse controle, né? Mas a relação precisa ser bem fundada. E bom, então nós também já discutimos que essa relação, né, vai ser obtida a partir de uma projeção apropriada, né, da relação de P-pertencimento, né, uma relação ternária, né, entre dois indivíduos, que pode ser representada assim. A pertence P a B, quer dizer que A pertence a B segundo a condição P, onde A, B e P são indivíduos do M, né? Bom, então nós poderíamos, né, se nós conseguirmos essa relação apropriada aqui, fazermos esse colapso, nós poderíamos puxar para trás, né, o pertencimento daqui para cá, né, e entender aqui, né, como controlar a partir daqui do M, né, como seria o modelo MI. Essa é digamos, acho que a essência da ideia por trás das extensões genéricas, né? Depois nós podemos comentar um pouco mais sobre isso, mas o ponto é que não é qualquer tipo de extensão que vai gerar um modelo, né? É muito, na verdade, fino o equilíbrio, né, de estender um modelo para um outro modelo transitivo, né? Por quê? Porque, bom, tem essa ideia que conjuntos carregam informação que está por trás aqui do Force. Os conjuntos, quando você adiciona, por exemplo, um conjunto nesse modelo, esse conjunto
carrega uma certa informação. E essa informação pode ser tal que ela é um obstáculo para que isso aqui seja modelo. Né? Então, por exemplo, a gente poderia adicionar uma informação que aponta para um ordinal fora do modelo, quer dizer, adiciona ali uma boa ordem, né? Digamos, enumerável, né? Supondo que o modelo é enumerável, então tem ordinais enumeráveis fora dele. Você poderia adicionar uma boa ordem enumerável, né? Um subconjunto ali apropriado do produto cartesiano dos naturais com os naturais, de modo que o ordinal correspondente a ela não estaria aqui, não poderia estar, né? Porque não está aqui, os ordinais têm que ser os mesmos. Depois nós vamos discutir mais esse ponto. Né? Isso o Cohen já sabia. Né? Não poderia adicionar ordinais ao modelo, né? Porque, enfim, tem um argumento no próprio livro dele que é consistente que não tenha um modelo assim adicionando ordinais. Não seja possível fazer uma extensão sem adicionando ordinais. Então a ideia é que então quais são os conjuntos que nós podemos adicionar sem destruir, ou preservando os axiomas, né? Sem destruir a propriedade do M ser modelo de ZFC? São conjuntos que permitem um certo tipo de controle, essa é a ideia, né? Que são controlados a partir do M, né? Que eles não adicionam informação que você só pode ver de fora do M. Por exemplo, a informação que tem um ordinal fora do M. É uma informação que você não consegue ver dentro do M. Então, se você exerce o controle a partir do M, você garante que não vai ter uma informação adicionada através de um conjunto que só pode ser vista de fora do M. Mais ou menos essa ideia. Bom, então essa relação de P pertencimento, né, envolve esse elemento aqui, né, o P, né, que é o que nós chamamos de uma condição. Né? Então, nós temos no nosso quadro, né, um certo conjunto de condições, que nós chamamos de P, e que é parcialmente ordenado. Né? E isso aqui tudo nós pensamos que está dentro do M como elemento. Né? Esse é o caso de forcing de conjuntos, né? Não de classes. Bom, além disso, né, nós denotamos, né, a imagem desse colapso, né, do M com essa relação extensional por M de G, né, foi uma notação que nós já introduzimos também, né, onde G é uma escolha de condições corretas. Né? Quer dizer, a ideia dessa notação, né, que seria o M', né, a ideia dessa notação é que o M' vai ser gerado por M e por esse conjunto G, que é um subconjunto de P, mas que não, em geral, não está em M. Nos casos não triviais, esse G não está aqui no modelo de base. E o que é esse G? Esse G é uma escolha de condições corretas, quer dizer, nem todas as condições serão corretas, quer dizer, o M' vai ser gerado pelo G, por uma certa escolha de condições. Então, as condições corretas são aquelas que corretamente constituem o G. As que estão fora do G não são realizadas, digamos assim. Então, só as condições que estão no G que dão informação sobre o G. Vamos pensar assim. Que dão informação, consequentemente, sobre M de G, que ele é gerado pelo G. Então, a partir desses ingredientes, nós podemos introduzir a noção de framework
forcing genérico. Então, o que é um framework forcing genérico? É um quadro a partir do qual nós fazemos o forcing, ou introduzimos as extensões genéricas. Nós temos um modelo de partida, M, correto? Nós temos uma ordem parcial, que eu vou, usando aquele abuso de notação usual, vou denotar simplesmente por P, que tem um elemento máximo, enfim, que nós denotamos por 1. Nós temos uma relação de pertencimento, que nós podemos chamar de R, uma relação ternária, R, não vai ser essa aqui vai ser uma projeção dela. E nós temos o ajuste do nosso controle, porque, como eu disse, esse colapso não vai ser injetor, portanto, será necessário ajustar o controle, quer dizer, o fato de a condição de que um elemento aqui do M' pertence a outro, não vai ser puxada direto para essa relação aqui, porque poderia ter um outro elemento que está na relação, na verdade, e cuja imagem é igual ao do anterior. Nós vamos ver isso em detalhes. Então é preciso o ajuste do controle. Esse ajuste são os chamados predicados de força. Força φ, digamos, para cada fórmula φ, então é uma família de predicados, indexada por φ. E nós temos o predicado de genericidade, quer dizer, o predicado que diz que uma certa escolha de condições é correta. Eu uso C de correto, de condições corretas, para esse predicado. Então, esse predicado se aplica a subconjuntos do P, e diz que esses subconjuntos formam conjuntos corretos ou conjuntos de condições corretas, escolhas corretas de condições. Então nós temos aqui uma quíntupla, e essa quíntupla vai ser chamada de framework forcing genérico se algumas condições são obtidas. Essas condições são a base da nossa axiomatização. Então são os axiomas para o framework forcing genérico. E a partir desses axiomas, todo o resto se segue. Então, bom, M é suposto ser um modelo transitivo. Diz FC. P é a ordem parcial com maior elemento. R
relação ternária que é definível em M. Os predicados de forcing, né, são predicados N mais um áreos, tá? Também definíveis em N, né? Aqui o N é o número de variáveis livres da fórmula φ. Então vamos colocar assim, número, né, de variáveis livres de φ. Correto? Bom, isso para cada φ. C é uma propriedade de subconjuntos de P. Né? A propriedade que diz que o subconjunto é uma condição, é uma escolha correta de condições. Bom, e aí o que esses ingredientes devem satisfazer? Né? Além disso, deixa eu continuando aqui agora com mais axiomas, né? Relacionando essas coisas, né? Então nós já dissemos ali, né, que o P com a ordem parcial, o maior elemento, enfim, deve pertencer a M. A relação ternária R, né, definível em M, né, deve relacionar, digamos, uma condição, um elemento de P e dois indivíduos, né, A e B. Essa relação é denotada assim: A pertence P a B, né? Relação de P pertencimento, a ideia que grosseiramente o A pertence a B segundo P, ou o indivíduo que vai corresponder a A lá no M' corresponderia ao indivíduo que corresponde, pertenceria ao indivíduo que corresponde a B lá no M' segundo a condição P, né? Se P for correto, se P for uma condição correta, esse pertencimento vai ocorrer. E aí nós temos, por exemplo, essa projeção aqui, né? Essa relação, existe P, tal que A pertence P a B, né? E essa projeção nós pedimos que seja bem fundada. É bem fundada. Né? Além disso, né, é uma condição extra, nós pedimos que, então deixa eu colocar aqui, 2, nós pedimos que o conjunto dos A's
tais que vale isso, existe um P tal que A pertence P a B, tá? E essa relação é definível, né? Esse conjunto seria uma classe do M, né? Por separação, né? Uma classe definida por abstração, né? A gente pede que isso seja um conjunto do M. Tá? Isso será necessário mais para o fim, mas é um axioma importante que será usado. Bom, além desses, nós temos os seguintes. Nenhuma condição é errada a priori. Então, isso quer dizer que para todo P existe um G, né, que é uma escolha correta de condições, quer dizer, a G satisfaz a propriedade C. Tá? Então, os subconjuntos de P que satisfazem a propriedade C são normalmente denotados por GH. Tá? Normalmente essas duas letras são suficientes para o básico. Para toda condição P existe um G, que é uma escolha correta de condições, tal que P pertence a G. Isso quer dizer que toda condição, em princípio, pode ser escolhida como uma condição correta. Nenhuma condição é contraditória em si. Esse é um axioma importante também. Né? Esses acho que seriam os primeiros axiomas básicos do nosso quadro. Né? Agora nós temos alguns axiomas que são, digamos, provisórios, mas eles são interessantes, importantes, também geram uma discussão, ou eles sugerem alguns problemas interessantes que nós vamos discutir, que são os axiomas da nomeação, que garantem que a nossa extensão de fato vai conter o M e o G. Né? A extensão determinada por NG de fato vai conter M e G. Né? Antes de formular esse axioma, eu vou introduzir uma notação que nós já começamos a discutir na semana anterior, para o colapso, né, que vai gerar a extensão genérica. Então, a partir desses primeiros axiomas básicos, né, nós já podemos definir o colapso. Né? Então, observe o seguinte, né? A partir daquela relação de pertencimento e de um filtro G, né? Então, se nós temos aqui, então vamos abrir um parênteses para falar do colapso. Se nós temos M e temos um G, alguém que satisfaz o predicado C, né, o subconjunto das condições que satisfaz o predicado C, nós podemos definir pela relação de P pertencimento a seguinte relação. Existe um P em G tal que A pertence P a B. Essa é uma relação binária entre A e B. Correto? E essa relação nós já começamos a denotar também assim. No A pertence G a B.
ideia que o A pertence a B segundo uma condição correta, ou que o indivíduo que vai corresponder a A pertence ao indivíduo que vai corresponder a B, na extensão genérica, segundo uma condição correta. Essa relação é bem fundada, essa aqui é bem fundada, porque aquela lá em geral é bem fundada, né? Se tivesse uma sequência descendente infinita naquela relação, bom, teria nessa também. Enfim, se aquela relação implica isso. Se existe um P em G, tal que A pertence a P em G, então, em particular, existe um P, tal que A pertence a P em G. Pertence a P, pertence P a B. Né? Então, se aquela relação, se essa relação é bem fundada, aquela é bem fundada. Portanto, nós já podemos definir, né, o colapso transitivo como uma função, né, um mapa FG, né, que pega um indivíduo qualquer, digamos, B de M, né, e associa a esse indivíduo o seguinte conjunto recursivamente definido, né, FG de A, tal que A pertence G a B. Observe que essa função não está definida dentro do M, né, porque ela usa o G, né, na definição. Isso depois, mais para frente, vai aparecer. Mas ela está definida, digamos, no universo da teoria de conjuntos por recursão. Né. M é pensado como um conjunto, né, dentro do universo, um modelo tal, um conjunto. Tá? Então, nós já, com esse setup básico, temos essa função bem definida. E nós introduzimos a notação M de G para denotar o FG, a imagem direta de M pela FG. Imagem direta do modelo M pela função FG. Tá? Então, com esses elementos, notações novas, nós podemos introduzir os axiomas fundamentais, né? Que dizem respeito à nomeação e à dualidade fundamental. Então, tem dois axiomas para a nomeação, que é o seguinte. Dado um indivíduo qualquer, A em M, existe uniformemente um indivíduo B em M, tal que para todo G, por isso que é uniforme, FG de B é A. Tá? Isso garante em particular que a extensão genérica M de G vai sempre conter o M. Né? É uma condição sobre, no fundo, sobre o P-pertencimento por trás, né? Que tem a ver com aquilo que nós comentamos, né? Que o P-pertencimento não pode ser uma relação pequena demais, tem que ter uma certa universalidade, porque, bom, digamos que ninguém estivesse relacionado com ninguém, né? Bom, isso aqui nunca vai acontecer, então vai dar vazio o negócio, todo mundo vai no vazio, então, assim, a extensão seria trivial, né? Quer dizer, o M' seria trivial.
Então, para evitar problemas de trivialidade, né, nós temos que colocar axiomas que garantem que o pertencimento tem uma certa, seja meio grande, né? É aquele axioma da universalidade que eu falei na primeira aula, que depois vai substituir esses. Esses axiomas aqui são consequência do axioma da universalidade. Por outro lado, nós queremos também que o G esteja lá, né? Quer dizer, que essa M de G seja gerado pelo M e pelo G. Então, nós queremos que o G seja um elemento da extensão. Então, nós vamos dizer algo similar, né? Que existe. Vamos usar uma outra letra, C talvez, em M, tal que para todo G, o FG de C é igual a G. Também é um nome uniforme, né? Ele é o nome do filtro genérico, né? Para todas as escolhas de filtro genérico, qualquer que seja a escolha do filtro genérico. Então, esses são os axiomas da nomeação, né? Nós temos, claro, um axioma sobre a propriedade, né, de genericidade, que é o axioma que, bom, todo subconjunto satisfazendo essa propriedade, quer dizer, todo G, né, pela nossa notação, é um filtro. Né? Nós discutimos o porquê disso. Você tem condições corretas, e, bom, se você tem duas condições corretas, então elas devem ser compativelmente corretas. E se você tem uma condição correta, uma condição que é mais fraca que aquela, essa também tem que ser correta. Então, bom, podemos escrever que G é sempre um filtro. Um filtro. E agora nós temos os axiomas da dualidade fundamental, né? Então, o primeiro axioma é chamado, às vezes, de lema da definibilidade nas construções usuais, que diz o seguinte: P força φ, né, com uma sequência de indivíduos à barra, 6 somente C, em toda extensão genérica, ou sempre que o P é escolhido como uma condição correta, então a extensão M de G vai satisfazer a φ com os elementos correspondentes à barra. Agora, quais são os elementos correspondentes à barra? Então, FG de A barra. Deixa eu escrever aqui embaixo isso. Isso aqui. Nós temos um espaço aqui. Então, sempre que o P for escolhido como uma condição correta, M de G vai satisfazer a φ com os elementos que correspondem à barra. Lembrando que essa notação quer dizer a ênupla, né, obtida a partir de A barra pela aplicação do F de G em cada um dos seus termos. Esse seria o lema da definibilidade, quer dizer que essa relação aqui, né, entre P e A barra
é definida no M para cada φ. Não parece porque ela é igual a um G, mas ela é definida no M para cada φ. E, quer dizer, isso aqui que vive no M, né, que é visto a partir do M, não envolve nada que esteja fora do M, exerce um controle sobre o que vale nas extensões genéricas. Então a ideia é que o forcing é exatamente o que está controlando todas essas extensões. E nós temos a outra parte da dualidade, que é chamada na construção usual de lema da verdade, que diz o seguinte: o que vai valer no M de G, então M de G satisfaz uma φ. Os indivíduos de M de G são exatamente as imagens de indivíduos de M pelo mapa FG, pelo colapso FG. Então, esses indivíduos em M de G vão satisfazer a φ lá, C e somente C. Existe uma condição correta, tal que essa condição correta força a φ a valer para os elementos a barra correspondentes. Então esses são os nossos axiomas. Nós temos, tirando essa parte básica da definição do framework, digamos assim, nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8 nessa formulação. Depois tem aquele axioma da universalidade que será necessário, ele vai substituir esses dois, vai ser mais forte que esses dois, não dá para diminuir. Mas tem um interesse em manter por enquanto isso, porque também gera questões interessantes que estão em aberto. Depois nós vamos falar sobre isso. Agora, com isso, já dá para a gente fazer muita coisa, recuperar muitas coisas, sem o axioma da universalidade. O axioma da universalidade, eu posso colocar aqui, já, para adiantar. Diz o seguinte, que a relação de pertencimento é universal. Quer dizer que para todo R, que, digamos, vou usar uma outra letra aqui, para todo, digamos, D, que é um indivíduo do M, e que é uma relação, relação entre condições e indivíduos do M. Se isso vale, então existe um indivíduo B em M, tal que essa relação D é exatamente o conjunto de pares PA, tal que A pertence P a B. Então essa relação é sempre realizada como uma projeção do P-pertencimento. Isso diz que o P-pertencimento é universal. Esse axioma só vai ser
usado no final, né? E a partir dele esses podem ser obtidos. Mas uma questão interessante, adiantando, está um pouco em aberto, é o seguinte: o que a gente obtém sem esse axioma, só com aqueles, né? Uma das vantagens da abordagem axiomática é esse, que você pode mexer nos axiomas. Se você tirar um axioma, o que acontece? O que você obtém? O que vai ser o M de G sem esse axioma? Ele vai conter o M e o G. Mas quais axiomas de ZFC ele vai satisfazer? Ele vai satisfazer alguns. Está em aberto isso. Tá um problema interessante aí para pensar, né? Então esse axioma vai ficar mais para o final, né? Vamos, por enquanto, né, por um tempo, vamos usar só esses outros axiomas básicos. Bom, a partir disso, né, nós podemos tirar como consequência várias coisas usuais, né, do force. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com o force, né, o primeiro ponto fundamental, é a definição de forçar uma negação. Então, né, esses predicados de force são definíveis no M, né? E essa definição é normalmente apresentada com uma série de cláusulas indutivas. Então, uma cláusula particularmente importante é essa, que é P força a negação de uma φ com a barra. Correto? Então, pelos nossos axiomas, o que nós podemos dizer? Que isso, em princípio, é equivalente a, usando o lema da definibilidade, para todo G que tem P, né, M de G, né, satisfaz não φ ou não satisfaz. Agora, satisfaz não φ é a mesma coisa para as estruturas que não satisfazem φ. Fg de A barra. Correto? Bom, mas isso agora também pode ser entendido em termos do outro lado da dualidade. Então agora nós podemos entender isso daqui em termos disso. C e somente C, para todo G que tem P, existe um Q, né? Tem que mudar aqui a letra, né? A variável, essa P está livre, né? Aqui está ligado. Existe P em G, tal que existe Q em G, tal que Q força φ, desculpa, isso é negado, né? Isso seria o M de G satisfaz isso, mas o M de G não satisfaz isso. Então nós temos que negar, né, isso aqui tudo. Deixa eu negar. Existe um Q em G, tal que isso. Correto? Agora, abrindo essa negação, fica para todo G que tem P, para todo Q em G, temos que Q
não força φ de A barra. Certo? Agora isso eu afirmo que é equivalente a para todo Q abaixo de P, né? Para todo Q mais forte que P, Q não força φ de A barra. Tá? Como é que nós podemos estabelecer essa equivalência? Bom, por exemplo, assuma que isso é verdade. Tá? Aí fixe um Q abaixo de P. Pelo axioma da existência dos genéricos, existe um filtro, né? Esse axioma acho que estava aqui, na parte básica. Né? Tá lá em cima. Esse axioma. Então, fixe um Q abaixo de P. Então, existe um filtro genérico que tem o Q. Chama esse filtro de G. Esse filtro de G vai ter também o P, porque ele é um filtro. Né? Então, para esse filtro, nós podemos aplicar isso aqui. E aí, todo mundo que está nesse filtro não força φ. Em particular, o Q inicial que a gente pegou está nesse filtro, porque o filtro foi escolhido como sendo um filtro que tem o Q. Então, esse Q inicial não força φ, como a gente queria. Por outro lado, podemos supor isso para todo Q que estende P, que não força φ de A barra. Né? E a partir disso nós podemos mostrar o de cima. Né? Então, bom, você pega um filtro G que tem o P, né? Aí pega um Q qualquer nesse filtro. Né? Supondo que ele, se esse Q forçasse a φ, né? Então qualquer outra condição mais forte também forçaria. Isso segue direto dessa definição, né? Desse axioma, desculpe. Esse axioma, que é o lema da definibilidade. Né? Se você tiver uma condição mais forte que P, se P força φ, se você tiver uma condição mais forte que P, ele também força. Por quê? Porque todo G que tem essa outra condição vai ter o P. Então, voltando aqui, suponha que isso vale. Né? Aí você pega um filtro G que tem o P, um filtro genérico que tem o P. E considere uma condição Q qualquer nesse filtro. Se essa condição forçasse, suponha que ela força a barra. Né? Então, como G é um filtro, existe uma outra condição, digamos R, que está abaixo de P e Q, e que está no filtro. Então, como essa condição está abaixo de Q, ela também forçaria φ. E como ela está abaixo de P, ela não força φ. Isso é uma contradição. Então, aquela condição do filtro não poderia forçar. Então, essas coisas são equivalentes e nós concluímos que P força e não φ, a barra é equivalente a isso. Normalmente, nos textos, essa é apresentada como uma cláusula da definição recursiva dos predicados de força. Aqui nós podemos deduzir
essa definição, né? Pelos nossos axiomas apenas. Tá? Isso tem várias consequências interessantes. Uma delas vem de analisar diretamente o terceiro excluído, né? Já que agora a gente tem a questão da negação, aqui a definição da negação, né? Então, bom, um M de G qualquer sempre satisfaz φ ou não φ, né? E aí, se nós aplicarmos o lema ali da verdade, o que nós vamos obter, né? Então, vamos ver isso. Então, uma consequência, eu vou deixar só o lema da verdade aqui embaixo. Uma consequência direta desse primeiro resultado, dessa primeira equivalência, é a seguinte. Ora, M de G satisfaz, né, sempre φ ou não φ, né, com os indivíduos Fg de abaixo. As variáveis livres de φ ou não φ são as variáveis livres de φ, né, que são interpretadas por esses indivíduos. Ótimo. Então, nós temos que M de G, né, satisfaz φ, ou M de G satisfaz não φ, ou não satisfaz φ, satisfaz não φ, vamos deixar assim. Certo? Mas aí, isso aqui, pelo lema da verdade, quer dizer que, então isso é equivalente a existe um P em G, tal que P força φ barra, ou existe um P em G, tal que P força não φ com a barra, correto? Esse existencial pode ser puxado para frente da disjunção, pode ser trocado pela disjunção, né? Então isso existe P em G, tal que ou P força φ com a barra, ou, e aqui o P força não φ, nós podemos trocar para todo Q menor ou igual a P, Q não força φ com a barra. Correto? Isso quer dizer que o G, qualquer G, sempre intersecta um certo conjunto. G intersecta o conjunto dos P's, tais que vale isso, P força φ barra, ou para todo Q menor ou igual a P, que não força φ com a barra. Isso aqui não precisa.
chave aqui. Tá? Esse conjunto tem uma propriedade interessante. Ele é o que nós chamamos de denso. Né? Dado qualquer elemento da ordem, dado um elemento R qualquer, uma condição R qualquer, né? Então, se um R qualquer pertence à ordem, então existe um P abaixo de R, tal que P, isso aqui é não vazio, tal que P pertence a esse conjunto aqui de cima, esse pedaço. Tá? Veja só, pega um R qualquer na hora. Então, ou ele satisfaz isso, né? Não tem ninguém abaixo dele que força φ, né? Ou ele não satisfaz. Né? Então, se ele satisfaz isso, ele já está nesse conjunto e, portanto, você pode tomar o P aqui como sendo ele mesmo. Ou ele não satisfaz isso, e aí tem alguém abaixo. Tem alguém abaixo dele que força a φ. E aí esse alguém abaixo dele satisfaz essa condição e está no conjunto. Correto? Isso é o que nós chamamos de conjuntos densos. Então nós concluímos que o G sempre intersecta conjuntos dessa forma, e os conjuntos dessa forma são sempre densos. Na verdade, nós vamos provar, com base nos nossos axiomas, que o G intersecta todos os densos que são elementos de M. Tá? Esse conjunto tem essa propriedade também, porque isso daqui é definível em M, isso aqui também é definível em M. E P é um elemento de um conjunto de M. Então, como M é modelo, esse cara aqui é um conjunto de M por separação. Né? Nós vamos provar que G intersecta todos os densos que estão em M. Bom, isso é importante porque vai provar também que, exceto em casos triviais, o G não vai ser elemento de M. Um G que satisfaz esses nossos axiomas não é elemento de M. Né? Enfim, depois nós podemos falar mais disso. Mas para encerrar, eu só queria comentar uma coisa. Então, na próxima aula, nós vamos provar que o G intersecta todos os densos, né, baseados nos nossos axiomas. Mas eu queria comentar algo, né, que eu já disse algumas vezes, que é esse refinamento do controle, né, do pertencimento. Né? Então, o que acontece? Então agora nós temos o nosso, digamos, a nossa extensão M', né? Vai ser nada mais que M de G com pertencimento normal. Né? Isso vai ser transitivo pela definição, colapso transitivo, enfim, dá sempre forma transitivo, depois pode verificar isso, mas pela própria definição. Mas a ideia era, desde o início, controlar, né, essa extensão, ou seja, controlar o pertencimento. Né? O que quer dizer isso? Bom, os elementos daqui vão ser do tipo Fg de A e Fg de B. E isso vai valer, né, pela nossa definição. Quando? Em que situação? Bom, lembre-se, o Fg de B é definido recursivamente como conjunto dos Fg de, digamos, C, né?
Então, esse conjunto, né, FG de B é igual ao conjunto dos FG de C, tal que C pertence G a B. Ok? Né? E isso é claro que a imagem desse mapa é transitiva, né? Porque se um cara está aqui, ele é FG de alguém. Bom, então isso daqui não significa que A pertence G a B, né? Por quê? Porque o colapso não é injetor. Tá? Essa relação não tem um axioma dizendo que ela é extensional, não vai ser em geral nas aplicações, seria amarrar demais a construção, você ia perder flexibilidade, então ia perder a aplicação do método. Né? Isso quer dizer que existe um C tal que FG de C é igual a FG de A, né? C tal que FG de C é igual a FG de A, e além disso, C pertence G a B. Né? Isso é diferente de dizer que C pertence G a A. Se nós tivéssemos que A pertence G a B, se nós tivéssemos o A pertence G a B, esse P pertencimento já seria o controle que daria o lema da verdade. Quer dizer, isso aqui é a fórmula do pertencimento, a fórmula atômica, valendo para esses indivíduos no M de G. Né? Se isso fosse, né, equivalente a A pertence G a B, nós teríamos que isso é equivalente, isso é equivalente a existe um P em G tal que A pertence P a B. E isso já poderia ser considerado como sendo P força que A pertence a B. Né? Porque aí nós estaríamos já no formato do lema da verdade, daquele axioma. Né? Quer dizer, isso aqui, né, vale no M de G, C somente C vale isso. Né? Mas isso não vai acontecer. Então aqui, isso daqui não vai ser a mesma coisa que isso. Tá? Por isso que eu mencionei desde o início, a gente precisa de um ajuste no controle. Né? Esse é o controle inicial, mas aí a gente vai ter que ajustar por causa desse problema. FG de A pertence a FG de B significa que, tem um outro indivíduo que o FG desse outro indivíduo é o FG de A e esse indivíduo pertence a G a B. Né? Tá, então essas coisas serão diferentes. Então, isso aqui vai ser um ajuste disso. Você pode pensar assim. Né? P força A pertence a B é um ajuste do P pertencimento para satisfazer o lema da verdade. E aí, é isso, resumidamente. Então, esses axiomas, especialmente a dualidade fundamental,
mostra essa coisa que o que vale no M de G é controlado a partir do M. E isso se conecta com o que a gente falou no início, né? Que o G não vai introduzir informação especial que você só vê de fora do M. Porque tudo que vai valer no M de G se traduz para uma coisa que vale no M a menos, né? Tem aquela forma normal, né? O que vale no M de G, né? É sempre da forma, existe uma condição correta, tal que alguma coisa sobre essa condição correta vale no M. Né? Então, a única informação, essa é a ideia, a única informação que o G pode adicionar é aquela dada pelos seus elementos. Ele adiciona assim, só que, bom, meus elementos são esses. Essas são as condições corretas. E só, né? Ele não constitui, por exemplo, uma boa ordem que codifica um ordinal que está fora. Porque isso é uma coisa que não é só dizer que eu tenho esse elemento. É uma coisa da estrutura, né, do conjunto como um todo. Né? Então, esse tipo de informação não pode ser adicionado. É por isso que eles foram chamados de conjunto genérico. Ele é genérico, quer dizer, não tem uma informação especial sobre o M que você só vê de fora do M. Tá? Bom, então era isso por hoje. Nós já começamos a, digamos, recuperar parte do quadro standard do Force, né? Que é recuperar as definições dos predicados de Force. Né? Nós vamos recuperar a definição usual do predicado de genericidade, que é essa, que G intersecta todos os densos. Né? Então, normalmente as coisas são apresentadas assim. Um filtro genérico é um filtro que intersecta todos os densos que estão no modelo de base. Né? E a partir daí a construção toda funciona. Vocês perguntam por quê? Por que são esses que intersectam todos os densos que podem ser adicionados? A nossa axiomatização dá uma explicação para isso, porque isso vai ser deduzido. Né? Então é uma das vantagens e nós vamos discutir mais sobre isso. Então eu vou parar aqui a gravação.